Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para falar sobre esse tema, relacionamento, que é uma coisa que todo mundo tem, teve, terá, e é sempre uma fonte assim de dúvida, de questionamento, às vezes de dificuldade para muitas pessoas. O título desse vídeo, gente, ele simplesmente não está afim de você, eu coloquei, porque é o nome de um livro. Tem um livro que se chama Ele Simplesmente Não Está Afim de Você. É um livro que eu li há uns anos atrás. É um livro interessante, realista, eu acho. E eu sei que fizeram até um filme sobre esse livro. Só que assim, eu não lembro, acho que o nome é esse mesmo, mas eu não consegui baixar no iTunes, tipo, não tem. E eu queria assistir o filme, mas não consegui ainda. O livro ele foi escrito por roteiristas ou alguém que trabalha assim por trás das câmeras no Sex and the City. Alguém que escreve, eu não lembro o que as pessoas fazem, mas é alguém por trás das câmeras. Tem até um trecho que um dos personagens do Sex and the City na série fala algumas coisinhas um pouquinho relacionadas à ideia desse livro. Qual que é a ideia, né, gente? A ideia e isso serve para homem e para mulher. Eu às vezes acho que a mulher faz um pouco mais do que o homem, mas serve para homem e para mulher. É aquela tendência a quando você quer ter um relacionamento com aquela pessoa, um relacionamento em geral, você começa a dar muita desculpa pro comportamento do outro, sabe? Então tá, vamos pensar aqui como mulher. Vou falar aqui no feminino, né? Fica aquela coisa, ele não me ligou porque ele tá trabalhando muito. Ele não responde minhas mensagens porque a internet do celular dele não tá pegando. Ele não veio ontem porque devia estar doente. Aí começa, sabe? Aí até começa a avançar um pouco mais. Ele não me ligou. Será que ele sofreu um acidente? Ele deve ter sofrido um acidente. Até isso eu já vi. Mas será que ele deve ter viajado de última hora? Isso e aquilo. E vai arrumando tudo quanto é tipo de desculpa. E até a amiga faz muito isso, né? Tipo, imagina, ele gosta de você, ele não ligou porque problema da Vivo, problema da Claro, sabe assim? Fica inventando tudo quanto é desculpa. Gente, a verdade verdadeira é: se a pessoa está afim de você, ela vai dar um jeito de responder sua mensagem, de ligar pra você, de ir ao seu encontro. Não tem essa, sabe? É claro, gente, que a gente tem que ser flexível, principalmente quando você tá no relacionamento. Claro que a pessoa pode sim estar trabalhando, seu namorado, teu marido tá trabalhando muito, não pode responder sua mensagem naquela hora, não pode atender seu telefone, não te liga de volta naquele momento. Só que aí, né, gente, tem que ter simon call. Quando você tá num relacionamento, e ter simon call também. Se o cara, ele tá fazendo sempre, te ligando, te mostrando apreciação, não sei o quê, e acontece uma coisa, ele não pode, não vai fazer a louca neurótica também, por causa de uma coisa, não. Eu sei que às vezes a gente faz, mas aí já não faz sentido. Eu tô falando aqui, ou ele simplesmente não está afim de você, aquela coisa que é muito óbvia, sabe? Ele sempre arruma alguma desculpa, ele evita falar de você em público, ele evita falar de você pra família, pros amigos. Você vai, até isso eu já ouvi as pessoas me falarem, as mulheres falarem. Você vai e escreve no Facebook dele alguma coisa, ele deleta, que demonstra relacionamento, ele deleta. E isso, tá, gente? Pode parecer que é coisa de adolescente, mas não é, viu? Acontece em todas as idades. 20, 30, acontece em todas as idades. E ele vai dando sempre um jeito de colocar um pouco de escanteio. Tem uma coisa assim muito importante. Tem um livro, sabe, gente, que eu acho bacana, que eu li depois que entrei pra Cabala. Ele se chama As Regras Espirituais do Relacionamento, do Yehuda Berg. Eu sempre recomendo para as pessoas. Eu já li e leio várias vezes esse livro, assim. Vira e mexe eu leio, vejo algumas partes do livro. Até ele fala uma coisa que eu acho interessante, que tem a ver com esse livro Ele Simplesmente Não Está Afim de Você. Então, por exemplo, às vezes, sabe, principalmente a mulher, a gente tem muito o hábito de querer adivinhar o que vai por dentro da cabeça do outro, de querer entender a cabeça do outro. Gente, essa é uma bobagem, né?
Não só do namorado, do pretendente, do marido, mas dos filhos, da amiga, da avó. Você não vai entender o que passa pela cabeça dos outros. O desafio é entender o que passa pela sua própria cabeça, que já não é fácil. Não vai entender o que passa pela cabeça dele. Então, o seu papel não é tentar entender o que ele pensa, o que ele sente, O seu papel é saber interpretar as ações, as atitudes, o que ele está falando, até as palavras. Porque as palavras, elas têm muito poder, só que elas têm que vir acompanhadas de ação. Entendeu? Então, o que você vai ter que analisar ali é: qual o comportamento dessa pessoa? Ele me aprecia? Sabe assim, de maneira realista? Não de maneira, sabe? Ai, a carente chata que fica nhenhenhenhenhenhen. Não. Vamos pensar aqui que atinja seu equilíbrio, né? Vamos pensar que é uma pessoa que está no seu equilíbrio. Analisa friamente. O que ele tem feito para mostrar apreciação? Então, a sua atitude vai ser em relação às ações do outro, não em relação ao que você acha. Ah, eu acho que ele está agindo assim, pois ele tem medo. Como que é uma coisa que as mulheres falam muito agora? Deixa eu tentar formular aqui. Ele tem medo porque eu sou muito bem resolvida. Não, né? Não tem isso, gente. Não tem. E se é um tipo que tem medo porque você é bem resolvida, amiga, foge. Sai correndo dali, mas tipo assim, ó. Mas voa. Sem deixar rastro. Normalmente não é isso que acontece não. Normalmente eles ficam muito orgulhosos de você ser bem resolvida e de você estar bem profissionalmente. Vamos falar aqui de pessoas que estão mais ou menos ali no equilíbrio. Eles gostam, eles têm orgulho de falar para os amigos que você faz isso, aquilo profissionalmente. Eles acham bacana. Então, gente, é parar de criar desculpa. Tem uma coisa que eles falam nesse livro, o Yehuda Berg fala nesse livro. O problema da gente, a gente tem que pensar assim, vamos tentar fazer um paralelo com uma empresa. O problema é que às vezes as mulheres contratam muito rápido e demoram muito para demitir. Então, o que isso quer dizer? Mal conheceu, já tá pensando em casar. O cara não fez nada, você já tá pensando, entendeu? Já tá citando, já tá querendo. Então, você compartilha a tua luz aí indiscriminadamente, como se não fosse nada, né? E eu não tô falando nesse sentido, tipo, ai, não siga suas vontades, não. Mas tô falando, você tá querendo ter um relacionamento sério. Você não sabe nem quem é o cara. Você não sabe nem o que ele quer. Você não sabe nem se vocês estão com o mesmo tipo de atitude, com o mesmo tipo de pensamento. Então é assim, demora um pouco mais para contratar. Conhece um pouco mais essa pessoa. Avalia. Ele tem interesse na vaga? Não tem. Tchau. Tem. Beleza. Então, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Número 1. Cabeça no lugar. Analisa friamente. Analisa com razão as coisas. Com racionalidade. Número 2. Para de arrumar desculpa. Número 3. Avalie resultados. Avalie o que está sendo falado e também o que está sendo feito. Então, pessoal, é isso. Por favor, não esquece de avaliar o vídeo, dá um positivozinho aqui no YouTube ou um negativozinho, aí eu posso saber se esse tipo de vídeo agrada ou não, se eu devo continuar a fazer ou não. Não se esquece de se inscrever no canal, me ajuda muito, compartilhar para os amigos, para os conhecidos, para os familiares. Às vezes mais alguém pode achar interessante essa discussão, pode colaborar com ela, aprender alguma coisa, ensinar alguma coisa. E é isso. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo. Tchau!